Por que tantas pessoas se menosprezam? A reflexão que pode mudar sua forma de enxergar a humanidade. Pare por um instante. Olhe ao seu redor. Observe as pessoas caminhando pelas ruas, navegando pelas redes sociais, acompanhando celebridades, artistas, influenciadores e políticos como se a vida delas dependesse disso. Agora faça uma pergunta simples. Por que tantas pessoas dedicam tanto tempo admirando indivíduos que nunca conheceram e, ao mesmo tempo, desprezam o maior tesouro que possuem, elas mesmas? Talvez essa seja uma das maiores tragédias da humanidade. A maioria das pessoas nunca descobre o próprio valor. Em vez de construir a própria identidade, passa a viver admirando a identidade dos outros. Em vez de desenvolver a própria personalidade, tenta copiar alguém que considera superior. Enquanto alguns poucos são elevados à condição de ídolos, milhões escolhem viver como espectadores da vida alheia. Mas por quê? O que existe dentro do ser humano que o leva a colocar outro ser humano em um pedestal? O próprio Jesus advertia repetidamente contra a idolatria. Ensinava que nenhum homem deveria ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Mesmo assim, milhares de anos depois, a idolatria continua existindo. Apenas mudou de aparência. Os antigos erguiam imagens de pedra. A sociedade moderna ergue perfis nas redes sociais. Os antigos ofereciam incenso. Hoje oferecem curtidas, visualizações, dinheiro, tempo e a própria consciência. Os antigos construíam altares. Hoje os altares cabem na palma da mão, dentro de um telefone celular. A tecnologia mudou. O comportamento humano não. Talvez a resposta esteja na própria natureza do homem. O ser humano nunca parece completamente satisfeito com aquilo que é. Sempre deseja saber mais do que sabe, possuir mais do que possui, fazer mais do que faz e ser mais do que é. Esse desejo, quando equilibrado, impulsiona o crescimento. Mas quando perde o controle, transforma-se em comparação. Da comparação nasce a inveja. Da inveja nasce a admiração exagerada. E da admiração exagerada nasce a idolatria. Nesse momento, a razão começa a desaparecer. A pessoa deixa de enxergar quem realmente está diante dela. Ela cria uma versão perfeita, uma fantasia, um personagem, uma ilusão. O subconsciente passa a preencher todos os defeitos com qualidades imaginárias. A pessoa admirada deixa de ser humana e passa a representar tudo aquilo que o admirador gostaria de ser. É exatamente por isso que argumentos quase nunca funcionam. Você pode mostrar fatos, pode apresentar provas, pode revelar mentiras, pode expor contradições. Nada disso costuma ser suficiente, porque a batalha já não acontece na realidade. Ela acontece dentro da mente, e somente quem criou aquela imagem pode destruí-la. É como a paixão. Ela pode nascer por alguém virtuoso, ou por alguém perverso. Quando a paixão domina completamente a razão, a pessoa deixa de ouvir qualquer conselho. Passa a defender quem a machuca, justifica quem a humilha, protege quem a destrói. Mesmo sofrendo, continua acreditando que está fazendo a coisa certa. O fanatismo funciona da mesma maneira. Não importa se o ídolo é um artista, um político, um líder religioso ou qualquer outra figura pública. Quando a idolatria domina a mente, a consciência perde espaço e a liberdade desaparece. Quem não aprende a valorizar a própria existência acaba procurando sentido na existência de outra pessoa. Quem não encontra uma identidade passa a viver a identidade dos outros. Quem não consegue amar a si mesmo transforma outra pessoa no centro da própria vida. Sua felicidade depende dela. Seu humor depende dela. Sua esperança depende dela. Sua própria existência passa a girar em torno de alguém que muitas vezes sequer sabe que ela existe. Existe uma cura para isso? Existe, mas ela não é rápida, nem fácil. Toda doença profunda exige um tratamento doloroso. É preciso coragem para abandonar ilusões, humildade para reconhecer os próprios erros, paciência para reconstruir a própria identidade, perseverança para enfrentar uma realidade que muitas vezes será muito menos confortável do que a fantasia. A verdadeira liberdade começa quando o ser humano deixa de procurar fora aquilo que sempre existiu dentro dele. Infelizmente, muitos jamais conseguem alcançar essa libertação.
Alguns desistem porque enfrentar a verdade exige coragem. Outros acreditam que não existe saída. E muitos simplesmente preferem continuar vivendo na ilusão. Porque para eles, uma mentira confortável parece menos dolorosa do que uma verdade libertadora. Talvez seja exatamente essa fragilidade que permita a tantas pessoas conquistar poder sobre multidões. Quem controla a admiração de um povo pode influenciar suas escolhas. Quem controla suas emoções pode influenciar suas consciências. Quem controla sua consciência pode controlar seu destino. É por isso que tantos líderes, celebridades, influenciadores e mídias, ditas informativas, como a Rede Globo e outras, procuram mais seguidores do que pessoas conscientes. Uma multidão que pensa por si mesma é difícil de manipular, mas uma multidão que terceiriza a própria consciência torna-se presa fácil para qualquer discurso sedutor. Basta olhar para a história. Impérios nasceram dessa necessidade humana de seguir líderes. Guerras foram travadas por causa da idolatria. Nações foram destruídas porque multidões preferiram acreditar em homens do que em princípios. A própria Bíblia registra inúmeras histórias mostrando povos inteiros abandonando a verdade para seguir falsos deuses, falsos profetas e falsos líderes. A idolatria nunca foi apenas religiosa, ela sempre foi humana. Talvez essa seja uma das maiores provas da existência. Aprender a distinguir a admiração de idolatria, respeito de submissão, inspiração de dependência, porque ninguém nasceu para viver como sombra de outro ser humano. Cada pessoa recebeu uma identidade única, uma consciência única, uma missão única. Você não nasceu para repetir a vida de ninguém. Você nasceu para descobrir quem realmente é. Talvez a maior vitória da vida não seja conquistar fama, riqueza ou reconhecimento. Talvez a maior vitória seja olhar para si mesmo e perceber que já não precisa colocar ninguém em um pedestal para encontrar sentido na própria existência. Porque no instante em que você deixa de idolatrar os outros, começa finalmente a construir a si mesmo. E talvez seja exatamente isso que o mundo mais teme. Pessoas livres, pessoas conscientes, pessoas que pensam por si mesmas, pessoas que conhecem o próprio valor e por isso já não podem ser facilmente manipuladas. Agora eu deixo uma pergunta para você. Você admira as pessoas ou entregou sua liberdade a elas sem perceber? Pense nisso. Se esta reflexão despertou algo em sua consciência, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e continue acompanhando conteúdos que desafiam certezas, provocam reflexões e inspiram uma busca sincera pela verdade. Até o próximo vídeo.